Oi pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso. Estamos iniciando o módulo de número 4. Nesse módulo estaremos tratando da superposição de duas ou mais ondas, em particular ondas harmônicas numa determinada região do espaço. Bom, para começarmos a nossa conversa, vamos fazer um paralelo com o que acontece com o caso de propagação de partículas, de corpos, né? Se a gente parar e imaginar, por exemplo, que nós temos duas avenidas muito movimentadas se cruzando, temos ali um conjunto de automóveis, de veículos, cruzando de um lado e de outro da encruzilhada. Bom, imaginem que os motoristas, num dado momento, todos fecham os olhos e resolvem tentar a travessia sem se preocupar com o que está acontecendo na transversal. Claramente, vai acontecer uma colisão, né? Em pouco tempo, os corpos estarão todos eles, né, colididos, amassados, parados, e o trânsito vai ser um caos, né? Isso porque simplesmente sabemos que dois corpos não podem ocupar a mesma posição de espaço ao mesmo tempo. Com relação à propagação ondulatória, a coisa é bem diferente, e essa é talvez a grande característica da propagação ondulatória, né? Se nós tivermos duas ondas se propagando em direções transversais, e se cruzarem numa determinada região do espaço, as ondas passarão uma pela outra tranquilamente, como se a outra não existisse, e continuarão seu caminho sem ter esse problema, né, de colisão que ocorre com corpos em movimento, né? Essa característica, né, faz com que, né, as ondas tenham essa independência na sua trajetória. Exatamente na encruzilhada, quando as ondas se encontram, que as energias que elas transportam se cruzam naquela região do espaço, durante um certo tempo, no mesmo instante, na mesma região do espaço, teremos a convivência de dois fenômenos ondulatórios. O resultado é que as duas ondas vão simplesmente se superpor, gerando, né, uma nova amplitude, uma nova oscilação, e depois, então, naquela região vai ter uma superposição, algo acontecendo, mas depois cada um seguirá o seu caminho sem grandes problemas. Tudo isso é verificado experimentalmente, e nessa aula agora vamos começar a mapear e colocar matematicamente como é que se faz para estudar essa superposição de duas ou mais ondas, né, em particular das ondas harmônicas. Então vamos lá à nossa aula de hoje. Vamos lá então, matematicamente, né, quer dizer, experimentalmente a gente verifica que quando duas ondas se encontram, elas simplesmente se superpõem, se somam e depois cada um prossegue o seu caminho tranquilamente. Isso aí, por trás, tem um princípio da superposição. É só lembrar como é que nós tratamos matematicamente a descrição de uma propagação ondulatória. Então a gente pode imaginar duas ondas sendo descritas por duas funções de onda, y1 e y2. Essas duas funções de onda são soluções de uma equação de onda, que é uma equação diferencial. Da teoria das equações diferenciais, a gente sabe que se y1 e y2 forem soluções de uma determinada equação diferencial, a combinação linear das duas também será solução dessa mesma equação diferencial, ou seja, dessa equação de onda. Ora, basta fazer o A e o B igual a 1 e teremos então a superposição das duas ondas, ou seja, que a onda resultante seria a soma do y1 com o y2. Isso então leva, né, a gente estudar algumas propriedades muito importantes do fenômeno ondulatório, né? Então, interferência de ondas, é basicamente isso que nós temos. Temos o y1, o y2, né, descritos, né, como sendo duas ondas harmônicas, e a onda resultante é simplesmente a soma de y1 com y2, ou seja, uma combinação linear de y e y2, em particular com os coeficientes a e b iguais a 1. Então está lá, é o princípio matemático que garante que nós podemos sempre escrever a função da onda resultante como uma soma das ondas que geraram, né, essa solução final. Vamos lá, um caso muito particular, por exemplo, interferência entre duas ondas que se propagam na mesma direção, né, e no mesmo sentido, e mais ainda, vamos particularizar nesse primeiro momento que ambas possuem a mesma frequência, ou seja, o ômega e o k são iguais. Mas só para também não ficar tudo igualzinho, né, estão defasados entre si. Então imaginem uma onda y1, né, dado por um A1 cosseno kx menos ômega t delta 1, e o y2, uma outra amplitude A2 cosseno kx menos ômega t e uma fase inicial delta 2. A diferença está ali na fase inicial delta 1 e delta 2 e nas amplitudes A1 e A2. A onda resultante, né,
devido a esse fato da defasagem e tudo mais, vai ser uma onda com a mesma periodicidade, ou seja, a mesma frequência angular. Então está lá o cosseno de kx menos ômega t, vai ter uma certa fase inicial, um ΔI2, e uma amplitude A. Né? Somando os cossenos, a teoria da trigonometria e tal, a gente pode mostrar rapidamente que a amplitude A, né, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das amplitudes iniciais, A1, A2, mais, né, teorema dos cossenos, 2A1, A2, cosseno de ΔI2, onde o ΔI2 é a diferença de fase entre o ΔI2 e o ΔI1 das ondas originais. Né? Com isso, né, se nós temos a amplitude, lembrar que a intensidade da onda é proporcional à amplitude ao quadrado, temos a intensidade da onda. Então, esse caso bem simples, a gente trata de forma bastante tranquila, usando simplesmente as propriedades, né, das funções trigonométricas. Isso quando nós temos duas ondas na mesma direção. A gente pode ter também ondas se propagando no plano, caso dimensional, ou ainda o caso tridimensional. No caso bidimensional, temos uma situação muito interessante, que é a superposição de duas ondas, né, que se propagam perpendiculares entre si, no mesmo plano. Né? A frequência da razão entre a razão entre as frequências, né, se for um número inteiro, gera o que a gente chama de figuras de Lissajous. Quem já brincou com um osciloscópio sabe muito bem como fazer essas figuras aparecerem na tela do osciloscópio. Né? Ele casa duas frequências que entram perpendicularmente e aí as figuras são formadas conforme a razão entre as frequências F1 e F2 das duas ondas que se superpõem. Né? E aí, então, conforme a razão entre as frequências de números inteiros, temos a figura de Lissajous sendo formada. Né? Por último, só para fechar essa nossa primeira videoaula, é lembrar que, embora nós estejamos trabalhando somente com ondas harmônicas, isso não particulariza e não limita de forma alguma nosso tratamento matemático na descrição de uma onda, né, de um formato qualquer. Quer dizer, a gente pode imaginar o seguinte, né? Se eu tenho uma onda qualquer, ele sempre pode ser entendido como sendo a superposição de várias ondas harmônicas. Essa é a ideia, né, da série de Fourier, né, que a gente mostra, na matemática é mostrado que a série de senos e cossenos forma uma base ortonormal completa, e que pode escrever então qualquer outro tipo de onda periódica naquele espaço. Né? E se a onda não for periódica, for um pulso ondulatório, né, nós vamos para o limite onde a série vira uma integral. Então, quando eu tenho uma onda periódica, seja qual for o formato, uma onda quadrada, onda triangular, dente de serra, ele é simplesmente escrito como sendo uma somatória de senos e cossenos. Isso é a série de Fourier. E se a onda for não periódica, ou seja, um pulso, ou então uma onda não periódica, a somatória vira uma integral, né, e a integral, então, é a transformada de Fourier. Dessa maneira, o que a gente pode mostrar matematicamente é que saber trabalhar com ondas harmônicas não significa que nós estamos ainda limitando nossa capacidade de descrever a natureza apenas aos casos de ondas senoidais. Né? Na verdade, ali nós estamos aprendendo que a somatória de ondas senoidais pode escrever qualquer outra forma de onda. Ou seja, quem sabe escrever e trabalhar com ondas harmônicas, em princípio, usando série de Fourier, sabe descrever e trabalhar qualquer outra forma de onda que a gente encontra na natureza. É isso, gente. Por hoje é só e vamos para uma próxima videoaula. Obrigado.